Estamos em mais um episódio do nosso podcast do Startup Weekend Health em parceria com a RD Saúde. A gente vai falar agora sobre saúde e bem-estar. Eu sou a Ariane, sou uma das organizadoras do Startup Weekend, já estou há 4 anos nesse ecossistema, mas é o meu primeiro sobre saúde. E eu estou aqui com o Dan e com a Carol, que vão se apresentar um pouquinho melhor para a gente. Dan, começa contigo. Quem é você? Como que você se conecta com esse tema? Eu sou Dan Pinheiro, sou consultor em cultura de bem-estar e performance. A ideia é levar projetos para as empresas para que as pessoas tenham mais saúde. Eu me conecto com esse tema porque eu vivi momentos de não saúde, né? Então, eu venho do mercado financeiro, trabalhei no RH e também no mundo da consultoria, mesmo muito feliz e realizado com o que eu estava fazendo. Em alguns momentos eu cheguei quase à exaustão. E aí comecei a prestar atenção de que não estava sozinho e que eu podia fazer um trabalho para impactar mais pessoas nesse sentido. E aí foi aí que eu começo a falar de saúde e bem-estar nos espaços que eu estou. Muito legal. Carol, quem é você? Como que você se conecta com a gente nesse Legal. tema? Eu sou a Carol, sou uma das fundadoras da Milde Bem-Estar. A Milde Bem-Estar é uma marca que a gente fala sobre leveza, bem-estar e autocuidado nos 4 pilares, que é casa, mente, corpo e trabalho, porque a gente acredita que tudo se conecta. Então, para a gente conseguir levar uma vida mais leve, mais fluida, todos esses pilares têm que estar conectados. E, bom, sobre o tema de bem-estar e saúde, eu me conecto super, porque eu acredito que o bem-estar está ligado à saúde, né? Então, a gente fala de saúde não só a saúde física, a saúde doença, mas principalmente sobre a saúde mental. Como que foi a construção da Milde, né? Como que vocês chegaram nesses pilares e conectaram com o bem-estar e com essa leveza? Legal. Conta pra gente um pouquinho. Um passo antes da Milde, né, eu já tinha a One Natural, que é uma marca de cosméticos veganos e naturais. E eu sempre quis muito trazer para a marca como não só uma marca de cosmético que vai resolver a sua vida, mas trazer o olhar atento para o autocuidado. Para a gente criar a rotina de autocuidado, a rotina de leveza, a rotina da gente conseguir se cuidar sem aquilo ser uma cobrança imposta. Quando eu conheci a Ju, minha sócia, que foi no Startup Weekend Wellness, ela já tinha também uma marca, que era o Tempo de Ju, que ela falava muito sobre como a gente pode ser produtivo de uma forma mais leve também, sem tanta cobrança. E os nossos propósitos se uniam muito, né? Nossa ideia de que mensagem a gente queria passar se uniu muito e a gente decidiu se unir e criar a Milde. E aí, quando a gente começou a olhar para a Milde, a gente olhou muito com o cenário de como que a gente fala de bem-estar na nossa casa, por exemplo. Como que a gente fala de bem-estar quando a gente vai fazer uma consulta com o terapeuta? E como que a gente traz produtos atrelados a isso? Então, a Milde nasceu muito dessa necessidade de estimular as pessoas a colocarem uma mesa posta, não só para ter uma mesa bonita, mas que ela tenha um momento de reflexão, uma pausa, e como isso é importante no dia a dia. Então, a ideia foi muito como a gente coloca os produtos no nosso dia a dia, produtos que a gente usa no dia a dia nesse contexto. Então, foi muito daí que surgiu a Milde, também por a gente pregar muito isso, essa necessidade de pausa, de bem-estar, desse olhar para a gente. Muito legal. A gente vê que o movimento do bem-estar e desse todo tem vindo muito forte em muitos lugares. Como que as empresas e os empregadores estão tratando o bem-estar? O que você tem visto nos seus processos de consultoria? Estamos caminhando em passos sutis, mas eu quero olhar de forma otimista. E tem um parênteses para ser feito, né? Existem vários modelos de trabalho, né? Então, tem pessoas que trabalham remoto, tem pessoas que moram do lado do trabalho, tem pessoas que moram a 2 horas do trabalho e pegam ônibus e o transporte público, que dificulta o autocuidado e as ações de bem-estar. Então, vou falar aqui de forma geral. A gente tem caminhado, empresas têm olhado para criar benefícios onde as pessoas consigam ter apoio psicológico, onde elas consigam praticar atividade física de forma mais acessível, onde elas tenham espaços para conversar sobre as questões de saúde mental. A gente tem visto um aumento no número de afastamentos por saúde mental e dá para interpretar esse dado de 2 formas. Ou as pessoas estão mais doentes ou as pessoas estão falando sobre isso. E eu percebo que sim, há um espaço maior, ainda tem muito a ser construído, mas começamos a falar e as pessoas estão começando a ter esse espaço mais seguro. Vejo esse caminho. Para o futuro, vejo que tem uma cultura a ser construída. Então, se a gente pensar na lógica das organizações, quando alguém atende muito bem o cliente,
ele é reconhecido e ganha uma remuneração diferenciada. E se a gente começasse a reconhecer aquelas pessoas que também criam um ambiente seguro psicologicamente, aquelas pessoas que se cuidam enquanto entregam o resultado. Então, tem uma cultura a ser construída. E esses artefatos vão ajudando a construir mais saúde. Eu acho que tem um ponto também que a cultura da empresa acho que é muito isso, e eu acho que é um processo educacional. Muitas vezes a empresa vê, por exemplo, um benefício de academia como estou estimulando o meu colaborador se cuidar. E muitas vezes não é isso que a pessoa precisa. Ela precisa, de fato, de um momento que ela descanse, que ela consiga falar abertamente com o líder dela, que ela sinta um ambiente seguro para ela falar que ela está exausta. Então, eu acho que também é uma coisa que a gente tem que ir doutrinando ali, né, a falar sobre o autocuidado dentro da empresa. Às vezes as pessoas colocam o autocuidado como fazer a minha rotina de skincare, e não é só isso. Sim. E tem uma... Não, eu ia falar, e às vezes esse benefício, né, eu dou o benefício da academia, mas eu não consigo ter uma estrutura de horário que a pessoa consegue fazer academia, né? Ela precisa fazer muitas horas para conseguir cumprir as minhas metas, os meus projetos. Então, quantos benefícios estão realmente atrelados a essa cultura, né, de se cuidar e de se olhar. E ajudar as pessoas, como você diz, a executar um novo comportamento, um novo hábito. Porque conhecer, a gente conhece. Eu sei que eu preciso tomar 2 litros de água, que eu preciso ir para a academia, que eu sei tudo isso. Mas como que eu aprendo a incluir esse comportamento na minha vida? Então... Como, Dan? Quais são os desafios que as pessoas... Conta pra gente, você está fazendo isso... Como que as pessoas estão lidando com esse desafio de ter mais bem-estar nos dias atuais? A gente precisa olhar para o cenário, né? Tem um autor que chama Byung-Chul Han, que escreveu o livro Sociedade do Cansaço e várias outras obras, e ele fala que nós vivemos a sociedade do desempenho. Então, a gente não tem espaço para pausa, como você trouxe, da gente contemplar uma mesa, da gente contemplar um momento com os amigos, com a família. E essa falta de pausas e excesso de desempenho faz com que a gente não consiga abrir espaço para se cuidar. Então, a gente precisa olhar como a gente se relaciona com o trabalho, com a família, com o tempo, com a produtividade. Dificilmente esse cenário vai mudar de trabalho, de demandas. Então, a gente começa, claro, a fazer movimentos sistêmicos, mas também começar a observar a maneira como a gente se relaciona com a nossa própria saúde. A gente tem percebido na Milde um movimento que quando a gente traz conteúdos e fala sobre esse momento de bem-estar, as pessoas estão levando isso muito também como uma obrigação. Eu tenho a obrigação de levar uma vida mais tranquila. Eu estou atolado de trabalho, mas eu tenho a obrigação de me sentir leve. E não é isso. É pequenos movimentos que tem que encaixar na sua rotina para que você consiga começar a praticar isso no seu dia a dia. Então, não adianta você colocar um alarme que eu tenho que tomar 3 litros de água. Então, eu tenho que sair correndo para tomar água, porque isso vai virar mais uma pressão na sua vida. E não uma forma de você fazer isso de leve. Sim. Eu vejo que às vezes vira o desempenho do bem-estar. Exato. Então eu tenho que fazer 5 vezes na semana academia e beber. E aí, se eu tô desempenhando bem o meu bem-estar. Então, a gente, até quando é para ter um momento de relaxamento, um momento de cuidado, a gente também busca um alto desempenho, né? Acho que todo mundo, como você falou, passa pelo processo de eu tenho que fazer mais exercício, eu tenho que comer melhor e eu acho que a chave para mim, para as minhas pequenas mudanças, que são bem, foi muito o que dá para eu fazer hoje. Exato. Porque eu não vou conseguir ter um alto desempenho no exercício, por exemplo. É muito difícil. Um alto desempenho para mim seria um desgaste muito grande. Então, se eu não vou ter um alto desempenho, qual que é o pouco que me ajuda, né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado também para todas as rotinas não virarem uma nova disputa de desempenho, da mesa mais bonita, do quem faz mais exercício, quem come melhor, quem lê mais livros, quem lê mais livros. Exato. E também entender o que encaixa para você, né? Como você falou, talvez um exercício de alta performance não encaixa para você, mas te dá prazer fazer uma caminhada e que tá tudo bem, você também tá movimentando o seu corpo. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar para si, que não o que dá certo
para ele ou para você vai dar certo para mim. Cada um tem uma história, uma rotina, mas é importante a gente ter esse olhar carinhoso com a gente mesmo. E às vezes o bem-estar também é você sentar no sofá e não fazer nada, assistir uma série, assistir uma coisa engraçada. Isso também está atrelado ao bem-estar. Mas eu acho que é isso, a cultura da produtividade. Não, o bem-estar, eu tenho que acordar às 5 da manhã e ler 10 páginas do livro, e depois eu tenho que tomar um shot de não sei o quê logo de manhã. Sim. Então, eu acho que a gente começa a se cobrar demais, né, sobre isso. E se eu fizer tudo isso, vai estar tudo bem e eu vou ser recompensado, o que também não é uma verdade, né? Exato. Então, porque a rotina também pode te trazer outros pontos e tudo mais. Mas eu acho que isso está muito atrelado também ao consumo de rede social que a gente tem hoje em dia. Porque você entra na rede social, você vai ver, eu vou falar de mulher, aquela mãe, slim, que já foi pra academia, já treinou. E ela, nossa, tá perfeito, o cabelo tá tudo em dia. E aí, às vezes, as pessoas começam a se espelhar naquilo e falam, nossa, mas eu não consigo fazer o básico hoje, que é tirar o pijama. E tá tudo bem, entendeu? Então, acho que também a gente tem que ter muito essa ponderação de tanta informação que a gente está sendo consumido hoje em dia e que nem sempre a grama do vizinho é mais verde que a sua, né? Acho que é Quando a isso gente também. fala de alimentação saudável, por exemplo, e falar de consumir coisas mais saudáveis, o conteúdo que a gente consome também compõe a nossa saúde, né? Então, quando você traz isso, quem que eu sigo nas redes sociais, quem que eu me comparo, tudo isso vai mudando como eu entendo que é uma vida saudável, e se eu não alcanço isso, me gera uma frustração. E o acúmulo de frustrações vai fazendo com que eu desista de me cuidar. E esse é, para mim, é o pior cenário. É quando a gente já tentou várias vezes, não conseguiu, e retorna para um estado de inércia de abandonar a própria saúde. Sim. E o quanto a autoestima pode se afetar nisso também, né? Você torna numa posição que nada que eu tentei eu consegui dar certo. Sim. E cada vez que eu tento e eu vou conquistando essas pequenas metas que você trouxe, a gente vai aumentando essa sensação de eu sou capaz de realizar isso, chama autoeficácia, né? Então, eu consigo realizar aquilo que eu me proponho. E eu só vou conseguir experimentar essa sensação se eu me colocar vivenciando aquilo que é possível. Com certeza. Carol, o que você enxerga hoje que a gente tem de tendência? O que você vê a galera falando sobre bem-estar? O que você imagina que já está vindo e que vai nos ajudar? Eu acho que tem muitas esferas de bem-estar, acho que como você falou, tem muita coisa que a gente precisa ainda crescer, enfim, muita oportunidade de desenvolver. Eu acho que a parte, principalmente do tempo, é uma coisa que está muito atrelada. Então, eu acredito muito na tecnologia atrelada a isso. Eu acho que a inteligência artificial, por exemplo, ela vem para otimizar muito a nossa rotina, desde que a gente saiba usá-la de forma saudável. E isso gerando tempo para que a gente consiga, de fato, fazer a caminhada, de fato, fazer a pausa e tudo mais. Então, eu acredito que é um mercado que está crescendo, que é super promissor, mas que a gente, como eu falei no início, a gente tem que fazer ainda um educacional para trazer todos esses pontos, que não tem que ser uma obrigação, que isso precisa ser colocado numa empresa de forma aberta, que o seu funcionário, se sentindo bem, ele vai produzir melhor e vai, consequentemente, produzir mais. Então, eu acho que assim, a gente tem muito caminho para percorrer ainda, mas eu acredito muito que a gente tem que começar pelo educacional, encaixando o bem-estar na realidade de cada um. Uma tendência que eu observo é a gente começar a tratar bem-estar como um tema coletivo. Não sei se vocês já perceberam a quantidade de grupos de corrida que estão nascendo nos últimos tempos. Porque quando a gente está com outra pessoa, a gente gera a conexão, e essa conexão, de alguma forma, contribui para a nossa saúde. Não só o efeito da conexão, mas o que a conexão me leva a fazer. Então, fazer exercício com outra pessoa pode ser mais prazeroso do que fazer sozinho. Então, eu vejo isso como uma tendência quando a gente fala de bem-estar, como que a gente fomenta comunidades Exato. de cuidado, comunidades de práticas de bem-estar, para que a gente não passe por tudo isso sozinho. A gente já faz muita coisa sozinho e nas telas, isolados. Então, chegou a hora da gente se conectar com as outras pessoas. Eu acho que também o grande ponto é como a gente vai levar essa informação para quem não tem tanta acessibilidade, né? Hoje, a gente pode ser privilegiado de estar numa posição que a gente pode pagar uma academia, a gente pode
sair daqui, tomar um café, enfim, fazer um happy hour, mas e as pessoas que não têm condições, né? As pessoas, por exemplo, da comunidade, que pega 3 ônibus para ir para o trabalho e volta, que vive essa exaustão. Como que a gente pode também proporcionar isso para essas pessoas? Então, eu acho que também o trabalho educacional está nisso, né? O que você aprendeu e que você acha que você pode dissipar dentro dos lugares que você está e na comunidade que você está inserido? Sim, porque o que é bem-estar para quem não tem tempo? Né? E aí a gente volta no que você também trouxe agora, né? A gestão do tempo, o que a gente faz com o nosso tempo, eu acho que é um desejo de futuro muito grande. Porque realmente, se você tem que acordar 4h30 para chegar no trabalho às 8, para sair correndo para a faculdade, o que é bem-estar, né? Tá muito distante de tempo de pausa, de academia, né? Provavelmente para essa pessoa, se ela conseguir fazer todas as refeições, sim, isso já é um ganho. Então, acho que gestão do tempo e o poder do nosso próprio tempo também é um sinal ou um futuro desejável, eu vou falar assim, né? Um futuro desejável é que as pessoas consigam ter uma maior autonomia sobre o seu tempo e que consigam usar isso da maneira que elas possam se sentir melhor. E eu vejo muito isso mudando depois da pandemia, né? A gente fomenta muito a Milde no LinkedIn e eu vejo muita discussão sobre o trabalho home office, o trabalho presencial e como as pessoas estão se sentindo confortáveis, claro, as pessoas que podem fazer isso, de dispensar vagas que ela tem aqui todo dia para o trabalho e ficar 2 horas no trânsito, por exemplo. Então, eu acho que também a pandemia movimentou um pouco isso de te ensinar outras formas que você também pode ser produtivo, você também pode se cuidar, mas você não precisa estar ali 100% presente no seu trabalho, por exemplo. Então, eu acho que isso é legal porque também deu a abertura, né, para as pessoas falarem, eu acho que isso aqui já não encaixa para mim hoje. As novas gerações também trazem isso muito forte. Eu ia fazer essa pergunta surpresa, porque a gente falou disso, mas acho muito importante, Dan, acho que você consegue trazer um pouco. A gente lê muito sobre a Gen Z tá colocando limites. Palmas para eles. Venham, Gen Z, ocupem. Não sou, mas queria. Conta um pouco, o que você vê dessa nova geração quando fala de controle dessa gestão das atividades? Legal você falar isso porque tem uma narrativa de crítica, né, a essa imposição de limites. Então, eles não querem nada com nada, eles não estão olhando para o futuro. E eu vi um relato de uma pessoa que disse: eu quero ser líder, mas eu não quero ser líder igual você, que está desse jeito, cansado, etc. Né? Com o o olho olho piscando. tremendo, exatamente. Então, é uma nova perspectiva de profissionais assim que trazem esse valor próprio para o trabalho. Essa coisa de dividir, então os meus interesses pessoais ficam fora da empresa, isso começa a perder força e a qualidade de vida é um valor importantíssimo para a nova geração. Ainda que tenhamos tendências, por exemplo, o cigarro eletrônico, que é a grande população que utiliza, são jovens, também tem um movimento de se cuidar mais, de começar as suas atividades físicas bem antes do que nós começamos. Então, eu vejo com bons olhos essa chegada, porque de alguma forma também vai inspirar quem já está no mercado. É inevitável, as pessoas se afetam, né? Uma pessoa afeta a outra. Então, creio que vai ser um movimento interessante, conflituoso, e os conflitos vêm para ajudar a gente a evoluir de alguma maneira, né? Mas, para mim, o horizonte é positivo. Eu acho que isso também vai estar muito puxado à questão da tecnologia, né? Hoje a gente tem se desenvolvido tecnologicamente com várias ferramentas que vai proporcionar isso, né? Então, quem está chegando agora já está surfando nessa onda e vai aproveitar muito isso. Nós, um pouco mais velhos, a gente ainda veio da cultura que ser realizado na vida é você trabalhar 10 horas por dia, comprar uma casa e é isso. Né? Então, acho que essa onda de você usar a tecnologia ao seu favor, ao seu dia a dia, também vai facilitar para que essa geração nova seja esse líder mais produtivo, mas também mais saudável. Sim, eu vejo que a Gen Z traz uma discussão sobre autonomia muito grande, né? E eu sou uma super defensora dessa geração também. Eu sou a pessoa que briga com os meus amigos professores universitários que acham, porque eu acho que é uma briga justa, é uma briga necessária, é uma briga que a gente está pagando, né, essa conta. Então, eu sou defensora também de que eles aproveitem e briguem pelas autonomias necessárias.
e que larguem o cigarro eletrônico, mas eu entendo que faz parte dessa construção, dessa geração de autonomia mesmo, de eu consigo, eu posso, eu quero tentar descobrir o que eu mando mesmo em mim, o que eu tenho que conver em sociedade. Eu acho que eles estão disputando esse espaço e dentro do bem-estar eu vejo essa causa do trabalho mesmo muito legal, que essa discussão é válida, por mais que às vezes a gente vá para a discussão de mimimi, uma geração preguiçosa, é uma discussão importante que está acontecendo por conta deles, então isso é muito legal. Queria que vocês dessem agora uma dica para alguém que vai participar do nosso evento e que possa estar pensando em alguma ideia de bem-estar. O que vocês diriam para quem quer empreender nessa área? Dan, começo contigo. Primeiro, ouvir as pessoas, ouvir quem vai utilizar a solução, né? Porque às vezes a gente cria soluções de negócio que parecem perfeitas na nossa cabeça e para a gente. Mas e quem vai usar, né? Quem são as pessoas que são beneficiadas desse impacto? Então, ouvir as pessoas, particularmente do evento, confiar no método, né? Porque como que sai um negócio em algumas horas, em poucos dias? Sai, né? Porque a ideia é construída, né? Então tem método, eu acredito muito nisso. E investir nas parcerias, assim, pedir ajuda. Porque essa coisa do coletivo, para mim, é muito forte. Não só para o bem-estar, mas para a construção de impacto na vida. Então, ir sozinho, dá para chegar, mas ir em galera pode ser bem mais divertido, bem mais produtivo, né? Então, bem mais saudável. Bem mais saudável. Então, essas 3 dicas. Eu acho que uma das dicas é que eu já até falei no outro podcast, que é confia no processo, que vai dar tudo certo no final, né? Acho que também a questão de escute os mentores, né? Nem sempre, óbvio, né? Os mentores, já fui mentora também, então você também está na posição de muitas vezes achar que o negócio da pessoa não vai dar certo, mas eu acho que os mentores quando você está de fora, né, escutando de fora, você tem uma outra percepção do que quem está vivendo como participante, que está imerso ali. Então, acho que escutar bem os mentores é importante e escutar a equipe também, né? Então, principalmente se você é a pessoa que trouxe a ideia, porque às vezes é isso, você está tão amarrado na solução, na sua ideia, que você não quer ouvir os demais. Eu acho que o Startup Weekend ele não é só um evento de empreendedorismo, de tecnologia, de inovação, mas ele é um evento de comunidade. Então, a gente tem que sair daqui formando mais uma comunidade, que daqui vai sair mais um grupo de organizadores e mais um grupo de mentores, e isso é uma roda que vai continuar girando. Legal. Eu gosto muito de ver também o SW como comunidade. Eu acho que, para mim, foi uma comunidade. Também vou fazer outra pergunta surpresa, qualquer coisa a gente corta, que é se vocês indicam alguma comunidade, ou algum blog, ou algum influenciador que vocês acham que pode ajudar as pessoas a terem ideias para o SW ou para terem uma melhor saúde e bem-estar. Sem ser vocês não têm nada, mas vocês têm alguma indicação? Algum blog? Alguma pessoa? Eu tenho acompanhado uma comunidade no LinkedIn que é de inovação em saúde e que tem discutido muitas ideias, principalmente a aplicação de inteligência artificial em diagnóstico de várias doenças e de colocar a tecnologia nesse lugar de aliada da saúde. Então, eu cheguei há pouco tempo, estou conhecendo, mas já vi coisas bem legais. E pensando nessa mudança que a gente quer promover de estilo de vida nas pessoas, tem uma referência que é o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. E aí não tem a ver com startup, não tem a ver com empreendedorismo, mas tem a ver com beber da fonte das evidências científicas, né? Então, como que a gente vai promover e ajudar as pessoas a terem novos estilos de vida a partir daquilo que já foi conhecido, estudado, né? Então, poder também, quando a gente fala de saúde, e bem-estar, tem diversas fontes, né? Poder olhar para um lugar que é confiável, eu acho que é um bom caminho. Então, são esses duas referências que, para mim, tem sido bem rico acompanhar. Legal. Eu já vou falar um pouco mais de influenciadora. Tem uma influenciadora que chama Juliana Góes. Eu sigo ela já há muitos anos. Ela até participou do Big Brother já. Mas eu gosto dela porque, primeiro que ela tem um app e tudo sobre meditação, enfim,
que eu gosto bastante. Mas por que eu gosto do conteúdo dela? Porque ela passou por todas as fases. Então, é de fato a jornada de evolução, né? Então, ela começou ali como maquiagem, daí ela se tornou mãe e ela foi se descobrindo dentro dessa jornada. Então, eu acho que é legal para escutar essa história. Ela tem um livro também que é bem legal, eu aconselho bastante. E a gente tem uma parceira, na verdade, a do Tempo de Ju, né, da marca da minha sócia, que é a Michelle, do Instituto Desacelera. Depois também dá para, a gente pode passar, enfim, que ela faz movimentos de desacelerar. Inclusive, um dos nossos planners do Tempo de Ju é feito em parceria com ela. A gente fez o Dia do Bem-Estar, agora há pouco tempo ela promoveu, e ela traz muito esse contexto do desacelerar. Então, o Instituto Desacelera também é bem legal e ela promove muito esse movimento de pausa, que é muito o que a gente fala na Milde. E para seguir vocês, onde a gente encontra? Meu LinkedIn, Dan Pinheiro, ou meu Instagram, @eudanpinheiro. O meu é na @Milde Bem-Estar ou no LinkedIn Carolina Reis. É isso, muito obrigada, gente. Espero que vocês curtam essa série de podcasts e que inspirem muitos de vocês a participarem do evento.